Bom dia, igreja. Bom dia àqueles que não deu tempo de cumprimentar, né? Mas é uma maravilha, né? Um privilégio podermos estar juntos falando, né, das maravilhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos aqui na escola, na EBD, mais cedo, sobre a importância da igreja corpo de Cristo. Né? A igreja corpo de Cristo, todos aqueles que professaram Jesus, desde Pentecostes até o arrebatamento, faz parte desse corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem uma missão, né? Levar a palavra àqueles que ainda não conheceram Jesus. Mas nós agora continuamos dando continuidade ao nosso estudo expositivo do livro de Atos. Vimos na última pregação sobre o retorno da primeira viagem missionária de Paulo. Avança um pouquinho. Então nós vimos entre Atos 13 e 14 o quê? Que Paulo e Barnabé saíram de Antioquia, foram para Chipre, Salamina primeiro, foram para Pafos, atravessaram a pé, depois navegaram até Perge, de Perge foram para Antioquia da Pisídia, foram para Icônio, foram para Listra, Derbe, voltaram para Listra, voltaram para Icônio, voltaram para Antioquia, foram para Perge, aqui foram para o porto de Atália, e depois voltaram aqui para Seleucia e para Antioquia. Né? Então o capítulo 13 e 14 faz todo esse relato de toda essa missão de Pedro e Barnabé. Né? E no estudo passado, na pregação passada, do capítulo 14, entre os pontos que nós vimos, notamos que uma das coisas não existe um modelo universal de evangelismo. Paulo adequava a sua pregação de acordo com as circunstâncias e o público. Porém, o núcleo da sua pregação sempre foi a mesma. Né? Que Jesus morreu no nosso lugar, pelos nossos pecados, ressuscitou e consegue salvação a todo aquele que nele crê. A mensagem da salvação é simples. Não tem segredo. Não tem complexidade. Não tem um padrão. Ela é adaptativa. Né? Conforme a circunstância. Você tem uma pessoa que tem mais tempo, a gente pode sentar, explicar, falar, olha só, né? Deus, Gênesis 1, Elohim. Né? Agora, se você está numa conversa no meio da rua, né, tem 10 minutos, você não vai falar assim, então, você conhece Elohim? Não, você adapta para aquela circunstância, para aquele momento. Mas o core da pregação, o núcleo da pregação é essa. Que Jesus morreu em nosso lugar, pelos nossos pecados, ressuscitou e consegue salvação a todo aquele que nele crê. Mas nós vimos também que o Espírito Santo nos mostra, no exemplo de Paulo e Barnabé, que nós jamais devemos nos prender ao mensageiro, mas sim à mensagem. Ao levar a mensagem do Evangelho a pessoas de Listra, elas começaram a endeusar eles, dando mais valor ao mensageiro do que à mensagem. E hoje em dia, muito se acontece nas igrejas hoje. A valorização, o endeusamento do mensageiro e não da mensagem. Não, mas a mensagem só é boa quando vem daquela pessoa. Só aquela pessoa que é boa. Só aquele pastor que é assim. O endeusamento do mensageiro e não da mensagem. E Paulo mostra isso. Que a gente não tem que se prender a isso. Temos que nos prender à mensagem, não ao mensageiro. E Paulo, por mais de uma vez, faz isso. Porque lá em 1 Coríntios, o que ele fala? Por que vocês estão criando facções aqui? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. Que isso? Ele repreende. Que negócio é esse? Porque vocês estão gostando mais das pessoas? Eu sou de Jesus. É o único que a gente tem que ser. Mas, mais de uma vez, ele fala assim, não se prenda ao mensageiro. Se prenda à mensagem. Né?
E o progresso do evangelho muitas vezes tem sido obstruído por pessoas com mente fechada, que se colocam à frente das portas abertas e que impedem os outros de passar. Paulo e seus companheiros enfrentaram o mesmo desafio na Assembleia em Jerusalém, cerca de 20 anos depois de Pentecostes. E eles tiveram que defender bravamente a verdade do Evangelho e a expansão missionária da igreja. Então esse é o tema de hoje. Volta um slide. Não fechem as portas. Nós vimos nos outros temas que Deus abre as portas. E o tema de hoje é: não feche essa porta. Não fechem as portas. Baixe as cabeças, vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado, Pai Santo, em nome do teu Filho Jesus, porque tu, Senhor, é maravilhoso, Pai. Ó Pai, em toda a sua soberania, em toda a tua glória, Pai, o Senhor se revelou a nós. Obrigado por isso, Deus. Porque não é por obras, ó Pai, por nada que possamos fazer, Senhor. Porque não tem, ó Pai Santo, nenhum justo, nenhum que busque a Deus. Ó Deus, mas em tua soberania, Pai, o Senhor nos concede, Senhor. Concedeu Jesus Cristo. Porque estávamos mortos nos nossos pecados, Pai. Éramos escravos do pecado. Mas através de Jesus, naquela cruz, nós podemos nos libertar disso, Pai. Obrigado por isso, Senhor. Que o Senhor possa nos direcionando nesse ensino. Que seja a tua palavra e não a nossa. Eu te agradeço e peço em nome do Filho Jesus. Amém. Então, depois de tudo aquilo, de levar a palavra aos gentios, de ter muito confronto, muitas pessoas contra, né? Eles voltam então para Jerusalém. Né? E aqui acontece uma outra coisa. Né? E eles defendem bravamente o evangelho, através de dois acontecimentos aqui, de um acontecimento que aconteceu em dois estágios, que nós veremos aqui hoje. Né? E o primeiro estágio é a discussão. Vamos abrir lá Atos 15, do 1 ao 5. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, tudo começa aqui, quando alguns mestres legalistas chegaram a Antioquia e ensinaram que, a fim de ser salvos, os gentios deveriam receber a circuncisão e obedecer à lei de Moisés. Esses homens eram ligados à congregação de Jerusalém, mas não eram autorizados por ela. Vamos ver lá, versículo 24. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Então, pessoas não autorizadas pela igreja estavam levando outras doutrinas às pessoas.
identificado com os fariseus, como nós vimos aqui no versículo 5. Esses falsos irmãos desejavam privar tanto cristãos judeus quanto os gentios da liberdade em Cristo. Segura aí, vamos abrir lá Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Paulo está falando aqui, não volta para o jugo de escravidão que era a lei. Mas pessoas não autorizadas estavam levando outro evangelho, levando outra doutrina. E isso acontece hoje. Pessoas dentro da igreja não autorizadas levam palavras ou outras doutrinas às pessoas, corrompendo e tentando trazer de volta o jugo da escravidão. Não causa grande surpresa a saber que havia pessoas na igreja de Jerusalém defendendo energicamente a lei de Moisés, sem conhecer a relação entre lei e graça. Vindo do farisaísmo, não entenderam ainda a graça de Deus e não sabiam essa diferença. Eram judeus, ensinados a respeitar e obedecer a lei de Moisés. E, afinal de contas, as epístolas aos romanos, a Gálatas, aos hebreus, ainda não haviam sido escritas, que são cartas que justamente combatem essas heresias. E havia um grande número de sacerdotes na congregação de Jerusalém, nós vimos lá em Atos 6, bem como pessoas que ainda seguiam algumas práticas do Antigo Testamento. Era um período de transição, e tempos assim são sempre difíceis. O que esses legalistas faziam e por que eram tão perigosos? Tentavam misturar a lei e a graça e colocar vinho novo em odres velhos. Velhos e frágeis. Estavam querendo costurar remendos novos em roupas velhas. Eles estavam querendo costurar o véu que foi rasgado no santuário. E colocavam obstáculos no caminho novo e vivo para Deus, aberto por Jesus ao morrer na cruz. Jesus rasga o véu e eles estavam querendo costurar. Querendo colocar coisas a mais. E nós vimos que a mensagem do Evangelho é simples. Deus morreu pelos nossos pecados, que era meu, ele pagou o meu preço lá na cruz, que era para eu ter morrido nele, lá naquele lugar. Ele morreu no nosso lugar e ressuscitou. E crendo nele, a gente é salvo. A mensagem é simples. Mas muitas pessoas não autorizadas estavam fazendo misturas, levando heresias. E hoje em dia, nós ainda sofremos com isso. Pessoas dentro da igreja, não autorizadas, levando doutrinas do mundo, doutrinas de heresias aos irmãos, fazendo confusão na cabeça das pessoas. Eles estavam querendo reconstruir um muro de separação entre judeus e gentios. Vamos abrir lá, Efésios 2,16. Do 14 ao 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Eles estavam querendo reconstruir de volta esse muro que foi separado por Jesus. Colocavam um jugo pesado do judaísmo sobre os ombros dos gentios.
e pediam que a igreja saísse da luz e voltasse para as sombras. Vamos abrir lá, Colossenses 2,16. Colossenses 2, versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Eles estavam querendo que a igreja voltasse para as sombras, botando um jugo que nem eles conseguiam aguentar. Porque lembra, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Que todos carecem da glória de Deus. Ninguém cumpriu a lei. Só Jesus cumpriu a lei. Então, o que eles estavam dizendo? Antes de tornar-se um cristão, o gentio precisava se tornar um judeu. Falavam, não basta simplesmente crer em Jesus. Também é preciso obedecer à lei de Moisés. Estavam trazendo, costurando o véu, reerguendo esses muros. Encontramos aqui várias questões importantes, sendo uma delas a obra de Cristo na cruz, conforme a declaração da mensagem do Evangelho. Vamos abrir lá, 1 Coríntios 15. Irmãos, 15:1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como eu vou lá preguei, a menos que tenha crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. A mensagem simples. Paulo resume a mensagem do Evangelho. Deus pronuncia um anátema solene sobre todo o que pregar qualquer outro evangelho que não seja o evangelho da graça de Deus. Volta lá em Gálatas 1. Vamos ler do 6 ao 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito, seja anátema. Deus pronuncia uma maldição para essas pessoas. Maldito aquele que leva outro evangelho às pessoas. Maldito aquele que coloca mais coisas do que Jesus nos ensinou. Quando qualquer líder religioso disser, você só pode ser salvo se fizer parte do nosso grupo, ou você só pode ser salvo se participar de nossas cerimônias ou obedecer às nossas regras, está acrescentando esses elementos ao Evangelho e negando a obra consumada de Cristo. Maldito seja. Paulo escreveu sua epístola aos Gálatas
para deixar claro que a salvação se dá inteiramente pela graça de Deus, pela fé em Cristo e nada mais. Qualquer outro religioso que coloca outro encargo maior para a salvação é maldito. E a gente tem que se apartar dele. Essa é a forma de reconhecermos os falsos profetas. Aquele que coloca outra coisa senão a obra de Cristo na cruz para a nossa salvação, está trazendo outra coisa. Se afasta. E no próximo domingo nós vamos ver um pouco dessas heresias e seitas que permeiam a nossa realidade hoje, inclusive. Era uma realidade na época aqui de Paulo e é uma realidade hoje. Seitas, heresias que adicionam coisas que Deus fala, maldito aquele que adiciona coisa à salvação. Outra questão que se pode ser observada é a natureza do plano missionário da igreja. Se esses legalistas, aos quais chamamos de judaizantes, estavam certos, então Paulo e Barnabé estavam redondamente enganados quanto ao seu ministério. Tinham feito uma viagem à toa. Além de pregar o evangelho, deveriam estar ensinando aos gentios a viver como bons judeus. Mas não é essa a realidade. Eles fizeram aquilo guiados pelo Espírito Santo. Lembra que tudo que a gente tem falado em Atos que eles são movidos pelo Espírito Santo. E não é de se admirar que Paulo e Barnabé contendessem e discutissem acirradamente com esses falsos mestres. Entraram em discussão. Os cristãos de Antioquia estavam sendo perturbados e transtornados. Olha lá, versículo 24 de Atos 15. Visto sabermos que alguns que saíram dentre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Estavam perturbando as pessoas. O falso evangelho perturba, transtorna. E essa mesma confusão e desintegração não tardariam em se espalhar pelas igrejas gentias que Paulo e Barnabé haviam fundado. Por isso que Paulo teve que fazer várias cartas, Gálatas, quando a gente vê Filipos, Colossenses, cartas para combater heresias de pessoas que estavam adicionando outras coisas ao evangelho da graça. Era uma declaração de guerra para Paulo e Barnabé, que eles não poderiam ignorar. E uma coisa que nos serve de exemplo hoje é que Paulo e Barnabé levaram a liderança da igreja de Israel, da igreja de Jerusalém. Quando é chegado até nós falsas heresias, nós não temos que acatar. Nós levamos a liderança para que a gente entenda se a gente não tem um entendimento, leve para quem tem. Para que, à luz do evangelho, à luz das escrituras, aquilo possa ser mostrado se é uma verdade ou se é uma heresia. E Deus deu uma revelação a Paulo, instruindo a levar as questões para os líderes. Abre lá Gálatas 2, do 1 ao 5. Vai falar aqui um paralelo com o que está acontecendo. Gálatas 2, do 1 ao 5. 14 anos depois da conversão, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir a escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós.
Então, ele foi instruído por Deus a levar aos líderes aqui. Decisão que recebeu o apoio da congregação de Antioquia. Vemos no versículo 2, tendo havido da parte de Barnabé e Paulo contenda e não pequena discussão, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos, aos presbíteros com respeito a essa questão. Então, foram juntos, estavam em Antioquia. A Assembleia não foi um concílio eclesiástico, estritamente falando, mas sim um encontro de líderes que ouviram os vários grupos envolvidos e, em seguida, apresentaram a sua decisão. Apesar de a igreja-mãe em Jerusalém ter grande influência, cada igreja local era autônoma. Começamos a ver na EBD sobre igreja, sobre a doutrina da igreja, e nós veremos mais sobre igrejas locais, né? E que cada uma era autônoma, né? Veremos mais isso nas próximas aulas de EBD. Né? Então eles levaram, e a partir de então houve uma defesa. Vamos abrir lá, Atos 15, do 6 ao 18. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederam. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. E expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando as suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais, tendo sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas dentre os séculos. Então, ao que parece, essa assembleia estratégica foi constituída pelo menos por 4 reuniões. A primeira, uma recepção pública de Paulo e seus companheiros, versículo 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo quanto fizera com eles. Primeira reunião. Segunda reunião, uma reunião particular com Paulo e os principais líderes, que nós vimos em Gálatas 2, quando ele fala que, em particular, foi ter com eles. 3. Terceira reunião, uma outra reunião pública, na qual os líderes judaizantes apresentaram sua argumentação, a qual eles foram falar porque eles achavam que tinha que voltar a submeter-se à lei. E 4, então, um debate público descrito aqui em Atos 6. Né? E nesse debate, 4 líderes proeminentes apresentaram sua argumentação em favor de manter as portas da graça abertas para o gentio e não fechar as portas. Então, primeiro líder proeminente, Pedro, ele recapitulou o passado. Temos a impressão de que Pedro aguardou pacientemente
enquanto o grande debate se desenrolava, esperando que o Espírito orientasse. Abre lá Provérbios 18, 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então, quando a gente responde antes de ouvir tudo, por isso que a gente pratica a escuta ativa, espera as pessoas falarem, depois a gente responde. Paulo provavelmente esperou, escutou tudo que foi falado, né? E aí ele lembrou a igreja de 4 ministérios importantes que Deus realizara aos gentios. Ministérios estes nos quais havia desempenhado um importante papel. Em primeiro lugar, Deus escolheu Pedro para pregar o evangelho aos gentios. Jesus dera a chave a Pedro, as chaves do reino. Abre lá, Mateus 16, 19. Texto que temos estudado agora na IBD. Mas nós lemos o 18, mas vamos ler o 19 agora. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado nos céus. Deus deu a chave a Pedro, e ele as havia usado para abrir as portas da fé aos judeus, como nós vimos lá em Atos 2. Primeiro aos judeus. Atos 2, Pentecostes, ele leva e faz a pregação aos judeus. Depois aos samaritanos, lá em Atos 8, que nós vimos. E depois aos gentios, lá em Atos 10, com Cornélio. Os apóstolos e irmãos da Judéia censuraram Pedro por visitar gentios e comer com eles. Mas ele apresentou diante deles uma defesa satisfatória, que nós vimos em Atos 11. Convém observar que Pedro deixou claro que Cornélio e sua casa foram salvos por ouvir a palavra e crer, não por obedecer à lei de Moisés. E em segundo lugar, Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios para testemunho de que haviam verdadeiramente nascido de novo. Versículo 8 aqui de Atos 15. Ora, Deus que concedeu os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederam. Somente Deus pode ver o coração humano. Assim, se essas pessoas não tivessem sido salvas, Deus jamais teria lhes concedido o Espírito. Romanos 8, 9, abre lá. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito Santo habita em vós. E se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então, o Espírito, Deus concede o Espírito. Aquele que crê em Jesus, na obra de Cristo. Mas, e Paulo está falando, eles receberam, Deus conhece os corações. E Deus, como ele conhece os corações, ele deu o Espírito para essas pessoas. Mas não receberam o Espírito por guardar a lei, mas sim por crer na palavra de Deus. A mensagem de Pedro foi: todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. E não todo aquele que crê e guarda a lei de Moisés. Mas todo aquele que nele crê, recebe a remissão dos pecados. Em terceiro lugar, Deus eliminou uma diferença. Aqui no 9, 15, 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. Deus tirou essa diferença. Ele eliminou essa diferença. Durante séculos, Deus determinara uma distinção entre judeus e gentios. E cabia aos líderes religiosos judeus proteger e manter essa distinção. Jesus ensinou que as leis alimentares judaicas não tinham qualquer relação com a santidade interior.
E Pedro reaprendeu essa lição quando recebeu a visão num terraço em Jope, que o alimento não faz purificação interna. Lembra que não podia comer carne de porco? A partir desse momento, podia-se então comer porco, porque não é mais a lei. Né? Deus faz uma revelação para Pedro. E desde a obra de Cristo no Calvário, Deus não faz distinção alguma entre judeus e gentios no que se refere ao pecado. O que se refere ao pecado e ao que se refere à salvação. A purificação do coração dos pecadores dá-se exclusivamente, única e exclusivamente, pela fé em Cristo. Tem crido? Temos crido nisso? Essa é a verdade? Estamos aqui há 1 dia, 2 dias, 10 anos, 15 anos. Mas isso tem sido? Eu tenho estado aqui porque eu criei em Jesus ou eu tenho estado aqui para escutar, para participar, só para estar junto, para receber, para almoçar? E terminando, ele termina dizendo, no versículo 9, nós, os judeus, não tem nós aqui, mas aqui está falando, não estabeleceu alguma entre nós. Nós quem? Nós, os judeus, fomos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, como também aqueles, eles, os gentios o foram. E o quarto ministério de Deus aqui, que Pedro fala, é a declaração mais enfática dele. Foi a remoção do jugo da lei. De fato, a lei era um jugo que pesava sobre os judeus, mas esse jugo havia sido removido por Cristo, lá na cruz. Afinal, a lei havia sido dada a Israel para protegê-lo dos males do mundo gentil e prepará-lo para trazer o Messias ao mundo. Mas o Messias veio. A lei não tem poder de purificar o coração do pecador, de conceder o dom do Espírito Santo, nem de dar a vida eterna. Aquilo que a lei não era capaz de fazer, Deus realizou por meio do seu Filho. Os que creram em Cristo receberam a justificação da lei de Deus no coração e, por meio do Espírito, obedecem à vontade de Deus. Não são motivados por medo. Não obedeço as palavras por medo. Não obedeço a Cristo por medo, mas por amor. Romanos 13, 8, 9, abre lá. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o seu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, primeiro líder proeminente, Pedro. Essa é a primeira defesa de Pedro. Mas também há aqui o segundo, a segunda defesa, de Paulo e Barnabé, lá no versículo 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Pedro, que contava quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles, entre os gentios. O testemunho de Pedro causou um grande impacto sobre a congregação, pois todos permaneceram calados até que tivesse terminado. Ninguém contestou. Pedro falou até o fim. Então, Paulo e Barnabé se levantaram e contaram a todos o que Deus havia feito entre os gentios, por meio do seu testemunho. Lucas usou apenas uma frase para resumir todo esse relatório aqui. Só usa o versículo 12. Mas ele já havia apresentado isso nos capítulos 13 e 14. Então ele está resumindo aqui, mas tudo que eles fizeram aqui no 13 e 14 que nós vimos nas últimas aulas.
Paulo e Barnabé eram extremamente respeitados na igreja, de modo que o seu testemunho tinha grande peso. Sua ênfase foi sobre os milagres para os quais Deus lhes havia dado poder para realizar entre os gentios. Esses milagres eram prova de que Deus operava por meio deles e de que eram os mensageiros escolhidos por Deus. Romanos 15, 18, abre lá. Romanos capítulo 15, versículo 18. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o evangelho de Cristo. Então mas ele traz, novamente, o peso sobre a mensagem e não sobre o mensageiro. O que importa, o mais importante é a mensagem. Não devemos adorar o mensageiro. O que muita hoje acontece, adorações, se não idolatrias, aos mensageiros e não à mensagem, e não à palavra. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo pergunta isso em Gálatas 3:5. Havia pregado a graça, não a lei, e Deus havia honrado a mensagem. Se recapitularmos o relatório da primeira viagem missionária, 13:14, veremos que a ênfase é sobre a obra de Deus, não sobre a fé dos homens. Convém observar também a ênfase sobre a graça. Deus abriu aos gentios a porta da fé, não a porta da lei. Prova disso é que a igreja de Antioquia, a congregação que enviou Paulo e Barnabé, foi fundada por pessoas que, crendo, se converteram ao Senhor, Atos 11, 21. E experimentaram a graça de Deus, Atos 11, 23. Foram salvos da mesma forma como os pecadores o são nos dias de hoje, pela graça, mediante a fé, Efésios 2, 8 e 9. A mensagem da graça, ela é simples. A salvação é pela fé. Se crê que Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas não foi pela lei. Em nenhum momento Paulo fala isso. Tanto Pedro quanto Paulo receberam de Deus visões bastante específicas, instruindo-os a testemunhar aos gentios. Paulo, porém, foi separado por Deus como um apóstolo aos gentios. Se os pecadores gentios deviam obedecer à lei de Moisés a fim de ser salvos, por que Deus deu a Paulo o evangelho da graça e os enviou aos gentios? Por que ele faria isso? Deus poderia muito bem ter enviado a Pedro. Pedro recapitulou o ministério de Deus aos gentios no passado. Paulo e Barnabé relataram a obra de Deus entre os gentios no presente. E agora, o terceiro líder proeminente, Tiago, ele relaciona essas coisas ao futuro. Quando ele vem aqui no 13 ao 18. Tiago era meio-irmão de Jesus. Vamos abrir lá, Gálatas 1, 19. Desde o 18. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Não vi outro dos apóstolos, não Tiago, o irmão do Senhor. Então, o apóstolo Tiago aqui era o irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, né, através de Maria. E ele escreveu a epístola de Tiago. Então, a epístola de Tiago, como temos visto, é escrita pelo mesmo apóstolo, pelo mesmo
líder aqui da igreja nesse momento. Né? Tiago apresentava forte inclinação para a lei, porque ele era judeu, ele vinha de ensinamentos judaicos, né? E há pelo menos 10 referências à lei na sua epístola. Então, lá na epístola de Tiago, Tiago tem 10 referências que ele relaciona coisas atuais com coisas que foram renovadas, mas que estavam lá na lei. Né? E, portanto, desfrutava maior aceitação entre o partido legalista da igreja de Jerusalém. Então, quando o pessoal foi lá, vamos lá falar com o Tiago, os judaizantes, porque o Tiago vem de um forte crescimento judaico. Né? A ideia central do discurso de Tiago é concordância. Em primeiro lugar, afirmou concordar plenamente com Pedro, de que Deus estava salvando os gentios pela graça. Então, lembrando, começa a ter, então, um outro evangelho a ser levado, acontece as reuniões, esse outro evangelho é levado aos líderes em Jerusalém, e acontece uma defesa. A defesa do evangelho, através de Pedro, através de Paulo, e Tiago, então, concorda. A defesa está correta. A salvação é pela graça. Os judaizantes devem ter se espantado quando Tiago chamou esses gentios salvos de um povo para o seu nome. Pois, durante séculos, essa designação honrosa coube somente aos judeus. Mas ele começa aqui, ele traz, fala do um povo para o seu nome, aqui no 14. Juntando isso aqui, talvez tenha sido um escândalo para aqueles judaizantes. Hoje, em sua graça, Deus está chamando um povo, uma igreja de judeus e gentios. Nós vimos na EBD. A igreja, corpo de Cristo, é formada por todos aqueles que creram em Jesus, desde Pentecostes até o arrebatamento, em toda época, em todo lugar, em todo momento. E hoje, ainda, Deus chama dessa forma, da mesma forma. Tanto judeus como gentios. Na verdade, né, como nós vimos, o termo grego para a igreja, eclésia, significa uma assembleia, mas nós vimos que Deus se apropriou dessa palavra para falar o quê? Uma assembleia chamada por Deus para fora do mundo, chamados para fora, porque nossa pátria é celestial, nós somos forasteiros, estamos aqui, não estamos na nossa terra. Nós vimos isso no EBD. Né? Mas, se são chamados para fora, sua salvação é inteiramente pela graça, e não pela observância da lei. Os judaizantes não entendiam como os gentios e judeus poderiam se relacionar dentro da igreja, ou como a igreja se encaixava na promessa de Deus de estabelecer um reino a Israel, que estavam presos ainda Cristo vir como um guerreiro, como, né, ele vai implantar o reino agora. Eles estavam preocupados com isso. E não com a graça que Deus veio fazer ali. E não com isso. A obra maior foi ali, o que era só para os judeus, como vocês rejeitaram, eu vou estender agora para os gentios também. A mesma graça, o mesmo povo. A igreja não é Israel. Nós vamos estudar isso, inclusive, nas EBDs. Mas a igreja agora, ela juntava judeus convertidos com os gentios convertidos. E o Antigo Testamento declarava tanto a salvação dos gentios, quanto o estabelecimento futuro de um reino glorioso para Israel. Mas não explicava a relação entre essas duas promessas. Isaías 2:2 vai falar. Abre lá. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido do cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Vai no capítulo 11, versículo 10. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé,
que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Então, entre outros, aqui algumas pinceladas, mas vários outros, que já havia uma promessa da união de judeus e gentios. Mas não explicava a relação dessas promessas. E os legalistas da igreja zelavam tanto pela glória futura de Israel, quanto pela glória passada de Moisés e da lei. Parecia-lhes de aceitar os gentios como iguais, no que se referia às questões espirituais. Era uma atitude que colocava em risco o futuro de Israel. Se nós nos colocarmos como iguais, é um risco. É dessa forma que eles pensavam. E aí começavam a trazer evangelho que não era o evangelho pregado por Jesus. Não era o evangelho pregado pelos apóstolos. Hoje é possível compreender melhor essa verdade, pois Paulo explicou isso lá em Efésios, capítulo 2, capítulo 3, Romanos, capítulo 9, capítulo 11. Os judeus e gentios salvos eram membros do mesmo corpo, e um em Cristo Jesus. Vamos abrir lá, Gálatas 3, 28. Dissarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem Cristo, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A verdade acerca da igreja, o corpo de Cristo, era um mistério, um segredo, oculto nas eras passadas, mas revelado à igreja pelo Espírito Santo. O plano de Deus para a igreja com relação a esse ministério não cancela o seu grande plano com Israel com relação às profecias. Nós sabemos que existem profecias que vão ser cumpridas lá na tribulação e depois ainda para Israel. Aquilo ainda é para eles, não cancela aquilo lá. Paulo deixa claro lá em Romanos 9, 11 que há um futuro para Israel e que Deus cumprirá as promessas do reino que fez ao seu povo. Mas Tiago afirmou aqui que os profetas também concordavam com essa conclusão. E para provar, citou Amós 9, do 11 a 12. É importante observar que não disse que as declarações de Pedro, Paulo e Barnabé eram um cumprimento dessa profecia. Disse apenas que as palavras de Amós concordavam com o testemunho deles. Amós também profetizou que a casa, o tabernáculo, como nós vimos aqui no versículo 16, caída lá de Davi, seria levantada. E Deus cumpriria sua aliança com Davi, segundo a qual um rei se assentaria no seu trono. Esse futuro rei será, sem dúvida, Jesus Cristo. Nós veremos ele lá no reino milenar. O filho de Davi, que governará sobre Israel durante o reino. Na verdade, o único judeu vivo hoje que pode provar a genealogia e defender a sua realeza é Cristo. É o único judeu vivo. Ele é um Deus vivo. Deus revelou essas verdades ao seu povo de maneira gradual. É progressiva. Aos poucos ele vai revelando essas coisas. Mas o seu plano havia sido determinado desde o princípio. Nem a cruz, nem a igreja foram um plano de emergência de Deus. Os judaizantes acreditavam que Israel deveria ser levantado em seu reino glorioso antes de os gentios poderem receber a salvação. Mas Deus revelou que seria por meio da queda de Israel que os gentios encontrariam a salvação. Na ocasião da Assembleia em Jerusalém, a casa e o trono de Davi se encontravam de fato caídos. Mas um dia serão restaurados e o reino seria restabelecido. Então a defesa, isso serve para nós hoje. Que assim como Paulo, Barnabé, Pedro e Tiago defenderam o evangelho elevado, nós hoje devemos defender contra as heresias e seitas que tem hoje.
Não devemos permitir que volte a trazer a lei para a nossa vida. Porque isso é uma heresia. Foi combatida pelos pais apostólicos aqui. E devem ser combatidas hoje. A salvação é pela graça, somente pela graça. Pela confissão de que Cristo é o nosso Deus. Qualquer outra coisa que queira acrescentar um requisito à graça é heresia. E cabe a nós, cabe a mim, cabe a você. Quando alguém vier trazer, combatermos, defendermos essa heresia. E se a gente não sabe todo, leva para quem sabe. Porque ainda hoje, pessoas não autorizadas levarão outro evangelho dentro da igreja. Para quê? Para querer desvirtuar. Querer trazer de volta a sombra. Mas que possamos levar a mensagem pura e simples do evangelho, evitando sermos pedra de tropeço para aqueles que ainda não se converteram. E fechar essa porta que foi aberta a eles. Se a porta for aberta para eles, não devemos fechar essa porta. Agora, quando nós queremos acrescentar coisas à salvação, estamos fechando essa porta. Não devemos adicionar condições à salvação, além daquela que já foi trazida aqui na palavra. Que o Espírito Santo possa nos fortalecer e dar o discernimento para fazermos a obra que Ele preparou para que andássemos nela. Amém? Ô, Alan, desliga aqui. Baixa as cabeças, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, a Tua palavra, Senhor, só nos